Olá, meu irmão e minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz de nosso Senhor esteja sempre convosco. Queridos irmãos e irmãs, hoje, quarta-feira, dia 23 de julho de 2025, estamos na 16ª semana do Tempo Comum. Meditaremos hoje o trecho do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido você, meu irmão e minha irmã, para juntos invocarmos a presença do Espírito Santo de Deus sobre cada um de nós. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde abrir a minha mente, para que a minha boca proclame de coração aberto as palavras do Santo Evangelho. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Santo Evangelho vem narrando que Jesus saiu de sua casa, foi sentar-se às margens do mar da Galileia, e ali uma grande multidão ficou perto dele, né? Vocês observam para você ver como que estão as coisas? Quando Jesus estava a caminhar, quando Jesus estava a anunciar a boa nova, a palavra dele, uma grande multidão estava ao seu redor. Isso nos diz o Evangelho. Não só no de hoje não, mas várias outras passagens do Evangelho tem esses relatos em que Jesus estava em determinado lugar e uma grande multidão estava ao seu redor. Para quê? Para ouvir, se alimentar da palavra dele e até mesmo do alimento físico, né? Um exemplo, a multiplicação dos pães e dos peixes, serem curados, serem expulsos os demônios, serem libertos. Meus irmãos e minhas irmãs, e hoje, como que está a realidade do povo em geral? Quantos estão escolhendo estar do lado de Jesus para ouvir, para meditar, para ser curado, né? De muitas doenças do corpo e da alma? São poucos, né? E o que Jesus vem dizer? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Está vendo como é maravilhoso? A gente vai estar voltando no Evangelho de Maria Madalena, que sentou aos pés de Jesus para ouvir a palavra dele. Depois vem falando no Evangelho, né?
Maria Madalena foi aquela que estava aos pés da cruz de Jesus, quando ele morreu na cruz, e também estava lá no túmulo, e foi a primeira que viu Jesus ressuscitado. Porque Maria Madalena estava procurando ter uma vida com Cristo. E olha para vocês verem, né? Jesus vem ensinando para aquela multidão que estava ali na beira do mar, né? Na beira da praia. Ele subiu numa barca para quê? Para ele pronunciar para aquele povo que estava sedento da palavra de Deus. E ele veio trazendo a parábola do semeador. E Jesus vem dizendo: o semeador saiu para semear. Quem que é o semeador? O próprio Cristo estava semeando a palavra de Deus no coração de quem? De todo aquele povo que estava sedento. E ele vem semear a palavra de Deus para você também neste dia de hoje, meu irmão e minha irmã. Ele está lançando a palavra de Deus todos os dias através dessa rede social, neste canal no YouTube e vários outros canais também que trazem a palavra de Deus. A palavra de Deus está presente na sua casa, na Bíblia. Ele está trazendo o alimento e está dando a oportunidade de você se alimentar e viver a palavra dele. Agora vamos entender. Qual terreno que essa palavra está recebendo esta semente? Como que está o seu coração para receber esta semente de Deus, que é a palavra dele, que está caindo dentro do teu coração? A palavra dele está gerando bons frutos? Vamos ver qual que é o primeiro terreno em que Jesus disse na parábola que o semeador lançou a semente. As primeiras sementes, algumas caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas das vezes, a palavra de Deus cai no nosso coração e às vezes a gente passa por despercebido. E às vezes aquela graça que Deus quer que a gente acolha dentro de nós, através do nosso sono, do nosso comodismo, Às vezes aquele trabalho que Deus quer que você ajude na comunidade e você, espera, amanhã eu vou lá e faço. Amanhã eu vou e faço. Amanhã eu começo a servir na igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, vai vir os pássaros e vai se alimentar dessa semente, porque você não acolheu ela da forma que deveria. Segundo o terreno, que diz, outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E aí, meu irmão, minha irmã, como está seu coração? Está endurecido? Está como uma pedra que não amolece de jeito nenhum? Tem aquele ódio guardado no seu coração que não deixa você viver e só traz sofrimento para você? Será que o seu coração está desse jeito, duro? Aí, se a semente, a palavra de Deus cair dentro do seu coração e estiver duro, ela não vai germinar. Porque você não está deixando Deus preencher o seu coração. Você está deixando o seu coração ser possuído pela dor, pelo sofrimento. E Deus quer viver em você com um coração limpo, um coração de carne, um coração que é capaz de amar e de acolher. E quando acolhe a palavra de Deus, ela vai gerar muitos frutos, meus irmãos e minhas irmãs. Depois outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas das vezes a palavra de Deus cai no nosso coração e a gente deixa a palavra de Deus ser sufocada pela pressão das pessoas que estão ao nosso redor, muitas das vezes até de alguns familiares. Meus irmãos e minhas irmãs, não deixemos ser influenciados de forma negativa.
Cada um tem a liberdade de aceitar a palavra de Deus e de viver a palavra de Deus seguindo ela conforme achar que convém. Mas a decisão tem que ser nossa, tem que ser sua. A decisão de ir para o céu é sua. Não é o outro que vai te falar, você tem que ir, não. Você aceita. É sua. Se você tiver de carregar a sua cruz, é você que vai carregar. E é você que vai para o céu também. Então não se preocupe se a palavra de Deus cair no seu coração, que ela encontre uma terra fértil, né? Porque se você deixar o seu coração cheio de espinhos ali, qualquer coisa que um falou machucou o seu coração e você vai deixar de ir na igreja porque o outro falou mal de você, não deixa. Vá para a igreja, reze por essas pessoas, pede a Deus a conversão de todos os pecadores, né? Pede a Deus a sua conversão, a minha. Todos nós, às vezes, a gente sente dor mesmo, por causa de uma fala de alguém que nos magoou, que nos prejudicou, né? Mas não se preocupe. Deus está junto conosco e sabe do nosso coração, de nossa intenção. Nos diz o Santo Evangelho que outras sementes caíram em terra boa. E essas sementes deram frutos de 100, de 60 e 30 por semente. Está vendo que maravilha? Quando a palavra de Deus cai num coração fértil, num coração manso e humilde, conforme o de Cristo, conforme o coração de Maria, aí dá fruto. Porque quem tem um coração humilde, com o coração aberto, com as portas abertas do coração, um coração limpo, sem mágoa, sem raiva, sem ódio, Deus habita e nada nos falta. E quando Deus habita dentro do nosso coração, quem está ao nosso redor também se alimenta de Deus. Queridos irmãos e irmãs, como é bom receber a palavra de Deus no nosso coração. Como é bom viver a palavra de Deus, mesmo quando o mundo começa a nos odiar, né? Mas não importa o que o mundo fala ou deixou de falar. O que importa é o que Deus pensa sobre cada um de nós no individual. Que nós possamos fazer a nossa parte. Ouvirmos a palavra de Deus como você está ouvindo, glorificar a Deus porque Deus está nos alimentando com sua palavra, com a sua Eucaristia. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, colocarmos ela em prática. Porque a semente, para ela gerar frutos, ela tem que morrer. E a gente também tem que morrer o homem velho para viver um homem novo na santidade. A semente que vai gerar e que vai brotar e vai dar frutos. Não se preocupe, meu irmão e minha irmã, os frutos vão ser gerados com o tempo. Não tenha medo de fazer a vontade de Deus, de atender o chamado de Deus. Ele vai capacitando a cada um de nós para que possamos gerar bons frutos. Queridos irmãos e irmãs, glorifiquemos a Deus com nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Agradeço você, meu irmão e minha irmã, que chegou aqui recentemente, participando conosco neste canal. Que Deus continue derramando bênçãos na sua vida, na vida dos seus familiares. Todos vocês que nos acompanham, que estão ouvindo pela primeira vez, os mais antigos também. Deus vem renovando nossas forças, vem trazendo cura e libertação. Mas para que Deus haja, a gente tem que estar com o coração limpo. Então eu conto com você. Deus conta com você também. E eu te peço, deixe seu joinha, escreva nos comentários, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, assim também elas vão estar se alimentando e vivendo junto com Cristo
neste santo Evangelho. Meus irmãos e minhas irmãs, espero você amanhã, para juntos mais uma vez meditarmos e vivermos a palavra de Deus no seu santo Evangelho. Um grande abraço, que Deus te abençoe e te proteja e te livre de todos os perigos do corpo e da alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.